né? Sonhos é um assunto bem interessante. Muitas pessoas não entendem muito bem sobre os sonhos. A gente vai falar alguns detalhes técnicos no início, baseados até na medicina, e outros baseados em muitas coisas que a Torá fala a respeito, para tentar entender um pouco mais o que são os sonhos, quais são os objetivos dos sonhos, existe interpretação para sonho, o judaísmo acredita em sonho. Tá? Tem outras religiões que falam sobre os sonhos, mas a primeira religião que trata melhor sobre esse assunto é o judaísmo, muita coisa baseada na Kabbalah. A Kabbalah explica muita coisa. Tá? Antigamente, as culturas antigas, elas acreditavam que os sonhos eles eram uma maneira que as pessoas tinham de se comunicar com os deuses. Queria me comunicar com Deus, a pessoa ia lá e tinha um sonho com um determinado Deus. O Freud, ele foi, no final do século XIX, uma pessoa que revolucionou esse assunto, trazendo para a ciência um livro que ele chama de A Interpretação dos Sonhos. Esse livro, ele foi, na época que ele fez esse livro, ele foi ridicularizado, porque Freud ele tentava explicar como é que as pessoas se tornavam umas pessoas diferentes nos sonhos dela. No sonho, o sonho era uma maneira que a pessoa tinha de manifestar coisas que ela, acordado, não conseguiria fazer. E aí ele foi ridicularizado porque as pessoas não entendiam o que eram os sonhos. Só que o Freud chamou a atenção para uma coisa, que a pessoa ela fica 1/3 da vida dela dormindo. Então, se a pessoa ela fica 1/3 da vida dela dormindo, 1/3 de tudo que você fez na vida foi não proveitoso. Então, como assim o que você fez não foi proveitoso? Você não deixou nada para ninguém? Qual objetivo? Algum objetivo deve existir. E a ciência moderna passou a estudar melhor o sonho exatamente por isso. Tá? Não só as lojas de colchão dizem, fazem essa propaganda, você tem que ter um colchão bom porque você passa 1/3 da vida dormindo, como a ciência foi tentar entender, então, o que é o sonho, por que a pessoa sonha, tem mais de uma fase o sonho. Então, a ciência diz o seguinte, ela diz que o sonho é dividido em duas, o sono, como um todo, ele é dividido em duas fases, uma fase chamada sono REM, que representa 25% da fase que você está dormindo. Nessa fase do sono REM é a fase que você tem sonhos, que você sonha, tá? Que ele serve para fazer uma recuperação psíquica da pessoa, ou seja, nessa fase do sono REM, que significa movimentos oculares rápidos, você vai pegar todas as coisas que você fez naquele dia, você vai analisar tudo, você vai dizer o que eu vou guardar na minha memória, o que eu vou apagar do meu HD. Tá? Isso aqui eu não preciso guardar, isso aqui eu preciso guardar, pode ser que seja uma coisa importante. E aí você vai reter aquele sonho e transformar aquilo numa memória, numa lembrança. Tá? Ou associar aquilo com outras experiências prévias que você teve para guardar aquilo. E 75% do sono, você tem o chamado sono não REM, que é quando a pessoa está dormindo mesmo. Nessa fase sono não REM, tem uma queda da pressão, a pessoa ela fica com os batimentos cardíacos mais devagar, e essa fase de hibernação, a pessoa ela tem uma recuperação física. Tá? Então, 25% do que você precisa é uma recuperação mental, psíquica, e 75% é uma recuperação física. Isso é o que a ciência diz. Tá? Aí só o sono profundo é no REM? Ou... Sono profundo, quando você sonha, é o sono REM. Então, 75% do seu sono você não está sonhando. Você só sonha 25%, que é o sono profundo. O sono profundo é o sono REM. Mas aí como é que pode ser profundo se você está sonhando? Se você está sonhando, ele está quase que no nível de uma consciência. Ser consciente dessas coisas. E exatamente isso que acontece. Se você for fazer um eletroencefalograma da pessoa durante o sono REM e durante o sono normal, o restante do sono não REM, nos 75% você tem uma onda lá chamada onda alfa, que é uma onda de quase paradinho, tá? Como se fosse em coma. 75% está lá. Então, essa parte aí você não está raciocinando, você não está pensando, você está descansando. Isso é sono profundo? Não, esse é um sono de hibernação. O sono de hibernação é de descansando, não é considerado um sono profundo. Nessa fase do sono, se você não tenta acordar a pessoa ela pode despertar, mais fácil. Já no sono REM, quando você está sonhando mesmo, que são os outros 25%, as ondas cerebrais estão muito rápidas, como se tivesse acordado, umas ondas beta. Então, essa fase do sono é uma onda mais difícil até. É como se o cara estivesse prestando atenção numa coisa. Então, para ele ser acordado daquilo, é um pouco mais difícil. Entendeu? É um sono mais profundo. Quando ele sonha mesmo. Não está dormindo só, ele está sonhando.
A ciência moderna diz, então, que o sono serve para quê? Ele serve para experiências do seu cotidiano, coisas que você fez durante o dia que você precisa guardar, memórias desnecessárias que você quer mandar embora, e estimular a mente. Essa coisa de estimular a mente, muitas pessoas têm esses métodos de aprendizado enquanto você está dormindo, né? Você bota lá um negócio no ouvido e vai aprender um idioma enquanto você dorme. Ele quer aproveitar exatamente esses 25% do seu sono. O que acontece é que a pessoa não divide o sono dela em duas partes. Bem, no começo da noite eu vou ter esse aqui, sono REM, e o restante da noite eu vou ficar descansando. Acontece um ciclo, entendeu? Então, você começa no sono não REM, aí tem um pedacinho de sono REM, aí volta para o sono não REM, aí volta para o sono REM. E você fica oscilando uma coisa com a outra o tempo inteiro que você está dormindo. O judaísmo ele vê um pouco mais além disso. Né? O Talmud já fala dos profetas. Os profetas sonhavam, a maneira que eles recebiam as profecias era através dos sonhos. Eles conseguiam ver o futuro, ter advertências, as mensagens de vida, etc. Tudo isso através do sono. Né? Abraão Avinu falava com Deus dormindo. Todos os outros profetas, Bilam falava dormindo. A única pessoa que conseguia falar com Deus acordado era Moshe Rabbeinu. O único profeta que tinha um nível mais alto, que conseguia, nesse nível acordado, ter contato com Deus. A gente vai ver por que a pessoa tem que estar dormindo. Né? O sono é muito importante para isso. Então, o Zohar ele diz que quando a pessoa sonha, é uma maneira de Deus se comunicar com ela, revelar coisas para ela através do sonho. Tá? E os sábios eles advertem o seguinte: nem toda coisa que você sonha é verdadeira. No meio dos sonhos você tem muitas verdades que são faladas, mas tem muitas coisas que você não necessariamente recebeu aquela informação. Você pode misturar com emoções suas, por exemplo, tá? E achar que você sonhou com alguma coisa. Um rabino chamado Moshe Chaim Luzzatto, conhecido como Ramchal, ele escreveu um livro chamado Derech Hashem. Né? Nesse livro ele define que a pessoa ela tem 5 níveis de alma. O primeiro nível chamado Nefesh, o segundo chamado Ruach, depois Neshama, depois Hayah, depois Yehidah. Além desses 5 níveis de alma, tem um vaporzinho que se chama Evel Atzmaot, tá? O vaporzinho dos ossos, que é o que sobra depois que a pessoa morre. E através desse Evel Atzmaot, esse vaporzinho, é que a pessoa vai ser ressuscitada no futuro. Por isso você tem um grande problema de você cremar a pessoa, porque esse vaporzinho ele some, ele é vaporizado através da cremação. Então, não pode cremar no judaísmo por isso. Você tem que deixar esse vaporzinho sobrando. Tá? As partes mais elevadas da alma são todas menos o Nefesh. O Nefesh é considerado a parte mais baixa. Tá? Ele é o responsável pelas funções vitais da pessoa, respiração, raciocínio, imaginação e os batimentos cardíacos. Tá? Então faz uma coisa como se fosse de estabilização do corpo. E as outras coisas que sobram, as outras 4 almas, elas são as responsáveis também pelas funções complexas do cérebro, como concentração, cálculos, emoções, análise de informações, raciocínio. Para você ter isso, você tem que ter essas outras almas funcionando bem. Tá? Em Maseret Shabbat, na página 74, e em Maseret Brahot, a partir da página 55, 56, 57, muitas coisas são faladas sobre o sonho. O sono ele é representado como 1/60 da morte. Também é 1/60 de uma profecia. Da mesma maneira que o mel ele tem 1/60 da doçura do man, que existia, que caía no deserto. O Shabat é 1/60 do deleite que você vai ter no Olam Abá. E o fogo ele é 1/60 do inferno. O fogo queima como 1/60 do inferno. Os sonhos eles são divididos em 3 tipos. O primeiro tipo de sonho, o Rav Hizda ele fala isso, ele diz que da mesma maneira que não tem um milho que não tem palha junto com ele, ou trigo que vem sem palha com ele, da mesma maneira você não pode dizer que todos os sonhos são verdadeiros. Sempre tem alguma coisinha lá misturada que não é 100% verdadeiro. O primeiro tipo de sonhos são os sonhos proféticos, que a gente chama de profecias. Tá? Nesses sonhos, Deus ele transmite uma mensagem para as pessoas. Como exemplos, a gente tem Avraham Avinu, que caiu num sono profundo, Deus pegou ele, levou acima das estrelas e mostrou para ele como é que ia ser a descendência dele, etc. Yaakov, que quando ele estava fugindo do irmão dele, ele dormiu lá no meio, sonhou com a escada, os anjos subiam e desciam e tudo mais. Yosef, que é conhecido como o interpretador de sonhos, que ele sonhou com os feixes de trigo, e o sol e a lua, e isso tudo seria no futuro os irmãos dele se prostrando para ele. Yosef, especialmente, ele tinha um dom, que era a interpretação de sonhos. Algumas pessoas têm esse dom. Tá? Tem muita pessoa que é picareta, que é charlatão, mas algumas pessoas têm um dom
Da mesma maneira que uma pessoa tem o dom da música, o dom da inteligência, tem umas pessoas que têm o dom de saber como interpretar os sonhos. Pessoas comuns têm sonhos e também são tratados de Torá, como o faraó do Egito, que tinha os sonhos, etc. Tá? Os ministros do faraó, o profeta Bilam, todos eles tinham sonhos. Um segundo nível de sono, tipo de sono, se chama visão. Tá? Visão são determinadas profecias que são passadas para a pessoa, mas elas podem ser influenciadas um pouco pelas interpretações da pessoa. A pessoa ela olhou, recebeu uma informação, e ela, às vezes, viu de uma maneira diferente que era para ter visto. Tá? A emoção dela, às vezes, influenciou um pouco ela. Então, isso não é uma profecia 100%, não é exatamente assim que Deus queria passar para a pessoa, mas assim foi a informação que foi passada. Então, isso é uma visão. E o terceiro tipo de sonho, sonho simples, esse não tem origem divina, esses realmente são um reflexo só da nossa mente. Tá? Por exemplo, reações, uma refeição muito pesada pode dar um sono para você, às vezes um pesadelo, uma coisa assim. Acontecimentos muito fortes, você viu uma tragédia, viu notícias no jornal de assassinatos e tudo mais, você pode sonhar com derramamento de sangue e tudo mais, porque você foi influenciado por aquilo. Isso não é profecia, não quer dizer que vai ser destruído alguma coisa no outro lugar do mundo e etc. daqui a pouco. Isso é uma influência que você tem porque você está acordado e enquanto você está acordado você interage com o meio. Tá? Não necessariamente os sonhos eles têm uma lógica. Muitas vezes os sonhos eles têm coisas ilógicas que acontecem. O objetivo dos sonhos, segundo o Zohar, é tanto físico como espiritual. Então, a alma, quando a pessoa dorme, ela consegue se elevar, como a gente viu, esses 4 níveis de alma, eles conseguem se elevar, deixando aqui na Terra somente o Nefesh, para manter as funções vitais do corpo, e elas ascendem, esses 4 níveis de alma. Quanto mais puro for o coração da pessoa, quanto mais tzadik for aquela pessoa, mais refinada conseguem ser essas almas, e mais alto, ou então mais conectados com Hashem, essas almas conseguem chegar. Tá? E aí, quanto mais conectados com Hashem elas conseguem chegar, maiores revelações elas podem ter. Então, quando você chega para um Rebbe de qualquer dinastia e pergunta para ele chega para você e fala alguma coisa para você, como é que ele sabe essas informações? Esse Rebbe ele tem uma pureza muito grande dentro dele, ele faz jejuns, ele se prepara para aquilo, como os cabalistas antigamente faziam, até hoje fazem, antes de tentar fazer qualquer tipo de comunicação com Deus, fazem jejuns, fazem penitências, etc., exatamente para tentar se refinar, se purificar, concentrações, etc., né? Da mesma maneira que as pessoas tentam no yoga, ficar respirando e tudo mais, isso tudo vem do judaísmo. Os cabalistas todos têm maneira de respirar diferente, maneira de pronunciar uma letra de uma maneira diferente, maneira de se concentrar numa letra específica para tentar se relacionar, né? E consegue se refinar. Quanto mais refinado for a pessoa, mais alto, como se fosse, ela consegue chegar. Quanto mais alto ela chegar, maiores são as informações que ela pode ter. Tá? A nossa capacidade de ficar em pé, enquanto a gente está vivo, isso depende um pouco da nossa alma. E por isso que dizem, quando a pessoa morre, que o corpo ficou mais pesado. A pessoa ficou mais pesada e fica mesmo, porque a alma ela ajuda a sustentar o corpo da pessoa. Tá? Enquanto a pessoa está nesses níveis, enquanto as almas sobem, ela consegue viajar para lugares muito distantes, ela consegue ter visões muito distantes. Isso por quê? Porque ela tem contato com outras entidades que a gente acordado não consegue ver. Por exemplo, anjos. Então, sua alma, enquanto ela ascendeu, chegou lá mais perto de Deus, ela consegue chegar no nível que estão os anjos. E algum anjo pode chegar para aquela pessoa e falar, olha, você vai ter uma brahá muito grande, você vai receber tal prêmio, você vai ganhar tal coisa, você vai visitar tal lugar. Um anjo pode se manifestar com aquela pessoa. Da mesma maneira que uma pessoa que já faleceu também pode se comunicar, às vezes, com as pessoas quando a pessoa é muito elevada. E aí ela pode trazer uma resposta de uma pergunta, pode trazer alguma informação que a pessoa estava precisando nesse momento, tá? Enquanto a pessoa está concentrada. E por que a gente não consegue ver essas outras entidades que existem? São entidades espirituais que a gente não consegue ver. Você imagina uma pessoa, ela vê todas as bactérias que existem no mundo. Você imagina a mesa, toda cheia de bactérias, cadeiras, a sua roupa. Você ia ficar desesperado, você não ia conseguir andar. Como é que sim? Está tudo contaminado. Você não ia conseguir viver dessa maneira, você ia se matar para não ficar vivendo dessa maneira. Da mesma maneira que tem pessoas que têm determinadas doenças, que lembram tudo, muitas delas se matam. Eu preciso esquecer. O esquecimento ele é uma maneira de você deixar sofrimentos de lado. Você quer lembrar as coisas boas, você não quer lembrar as coisas ruins. Né? Então o esquecimento ele vem para o nosso bem,
Para a pessoa não ficar lembrando tudo e ficar, às vezes, se martirizando por várias coisas, né? O que acaba acontecendo depois que uma pessoa morre é exatamente isso. No começo você lembra mais, depois você vai lembrando menos. Não é que você esqueceu daquela pessoa, mas Deus deu essa brahá para você esquecer. E você vê essas entidades espirituais, você ter contato com essas entidades também ia ser muito ruim, né? Tem entidades que são boas e tem entidades que, infelizmente, são ruins, né? A gente acredita que tem os mazikim que ficam em volta da gente, podem influenciar a gente por uma coisa ruim. E você também não quer ficar vendo essas coisas. Então, é melhor realmente Deus não deixar você acordado vendo. Tá? E durante essa fase do sono, você tem acesso a essas fontes. Então, se você tem um sonho bom, você pode dizer que de repente foi um anjo que te deu uma brahá e você teve um sonho bom. Se você tem um sonho ruim, pode ser de repente um desses mazikim que ficam em volta, que falou alguma coisa lá para você, te deu uma notícia ruim, inventou uma notícia e você acordou tendo um sonho, um pesadelo, uma coisa assim, achando que ia acontecer uma coisa ruim. Porque, infelizmente, pode acontecer isso. Tá? A Kabbalah também fala que o sonho, o sono, na verdade, é uma maneira de você recarregar as suas baterias. O corpo, ele precisa descansar para poder recarregar as baterias, mas o que sustenta o corpo, na verdade, é a alma. Tá? Um corpo pode estar 100% sadio, não tem alma, está morto, acabou. O que sustenta o corpo é a alma. E essa alma, ela precisa se recarregar. Ela se recarrega exatamente nesse momento, quando ela sobe mais para perto de Deus, como você tivesse... você imagina o seguinte, você tem, para quem é engenheiro é mais fácil, você tem um fusível e você tem uma corrente elétrica muito elevada. Se você tem uma corrente muito baixinha, amperagem baixa, corrente baixa, a energia consegue passar por aquele fusível, ele acende e não estoura. Já se você aumenta muito aquela energia, vai estourar aquele fusível. Então você tem que realmente ter cuidado. Né? Um fiozinho muito fininho, ele pode ser rompido quando você tem uma força muito grande. E é exatamente por isso que a gente precisa estar afastado de Deus para poder receber toda essa carga de energia que a alma recebe. Se a pessoa tivesse acordado e recebesse toda essa energia que Deus quer dar para a pessoa, ela morreria na mesma hora, seria torrada. Então Deus fala o seguinte, eu vou separar, vou deixar uma pessoa conectada com o Nefesh aqui embaixo, e 4 almas lá em cima, vou recarregar essas 4 almas bem longe da pessoa, e aí essas 4 almas, quando voltarem, já estão recarregadas. Se Deus carregasse direto a energia que ele dá para a alma sobreviver com a pessoa acordada, provavelmente a pessoa não suportaria, não seria todo mundo que iria suportar isso. Como a gente vê naqueles 2 primeiros mandamentos que foram entregues no Har Sinai, Deus falou com o povo morreu, Deus teve que ressuscitar todo mundo, e aí as pessoas pediram para Moshe ser o intermediário. Eles não estavam aguentando essa revelação divina. Tá? Sobre interpretações de sonho, os rabinos dizem o seguinte, um sonho que ele não foi interpretado é como se fosse uma carta que não foi aberta. Tá? O sonho, ele tem um poder, ele pode ser influenciado pela maneira que uma outra pessoa está interpretando ele. Na época do segundo Beit HaMikdash, tinham 24 pessoas que tinham o dom de interpretar sonhos. E teve uma vez uma pessoa que teve um sonho, cada um deles deu uma interpretação diferente para esse sonho, e as 24 coisas que eles falaram, diferentes, todas aconteceram. Porque a ideia básica era a mesma, mas a maneira que cada um falou foi diferente. E as coisas aconteceram acompanhando cada ideia que cada pessoa falou. Tá? Como é possível, então, que o que uma pessoa fala, acontece? Como é possível isso? Os sábios dizem o seguinte, quando você tem um sonho, como se você tivesse uma ideia que está no ar, e quando você interpreta ela, você está concretizando, materializando isso. Você está tornando uma coisa que é espiritual uma coisa material. É aquela história de você ter um pensamento, a fala e o ato. Enquanto uma coisa está no seu pensamento, ninguém está sabendo o que você pensa. Quando você fala, exterioriza isso, outras pessoas já estão percebendo o que você está fazendo, o que você pensa em fazer, o que você falou que vai fazer. E quando você faz, aquilo ali fica mesmo. Tá? Você fez, está feito. Não dá para mudar. Tá? O sonho acontece da mesma maneira. Existe o pensamento, o sonho, como uma entidade, sonho. Você falou esse sonho para alguém interpretou esse sonho, você materializou ele, como se fosse a fala, e uma vez materializado, ele vai acabar acontecendo daquela maneira, em algum momento. Quando isso vai acontecer, os sábios dizem que pode acontecer em até 22 anos. Aí eles trazem um exemplo de Yosef, que teve aquele sonho lá com 17 anos, lá na frente é que ele se encontrou com os irmãos 22 anos depois.
e o sonho foi materializado. Tinha 35 anos é que foi materializado. Tá? Profecia, né? Oi? Isso é profecia, não? Foi uma profecia, mas na Torá está escrito que foi um sonho. Ah, Por que não foi uma profecia? Porque ele sonhou com o sol e a lua, representando o pai e a mãe. Mas a mãe dele, Rahel, já tinha falecido. Então, não foi um sonho verdadeiro exatamente. Talvez tenha sido uma visão. Uma visão. Por isso que não é profecia, Porque tem essas pequenas nuances e exatamente, tem simbologias no meio. Um sol, uma lua, 12 feixes de trigo, né? Tem essas simbologias. Precisa de alguém para interpretar isso aí. Vou falar um pouquinho mais sobre... Vou virar o papel aqui. Sobre a interpretação de sonho. Existia uma pessoa chamada Bar-Hedia, esse era o nome dele, na época de dois rabinos grandes chamados Abaye e Rabba. Então, conta-se lá em Maseret Brahot, página 56, na folha 56, na página B, sobre o seguinte. Fala que Abaye e Rabba, eles tiveram sonhos e levaram esses sonhos para serem interpretados por essa pessoa que era conhecida por interpretador de sonhos, Bar-Hedia. Só que o Bar-Hedia, ele tinha um problema. Ele interpretava o sonho mediante a cobrança de uma quantia financeira. Ele era um mercantilista, ele vivia disso. Ele tem o dom, as pessoas que paguem para ele falar. O Abaye, ele foi lá e pagou um zuz para ele, pela interpretação de um sonho. O Rabba falou assim, eu não vou pagar nada. Você sabe com quem você está falando? Eu sou Rabba. Tem que interpretar meu sonho. Ele, tudo bem. Vamos interpretar os sonhos, então. Quando Abaye, os dois tiveram o mesmo sonho e foram perguntar para ele. Eles falaram o seguinte, o primeiro sonho. O sonho deles foi um versículo da Torá, que está escrito o seguinte, o teu boi será morto diante dos seus olhos. Né? Tem uma das parashat que fala sobre todas aquelas pragas que vão acontecer. Né? Então, uma dessas pragas que vai acontecer, o seu boi vai ser morto diante dos seus olhos. Então, para o Rabba, ele chegou e falou para ele, Rabba, você não me pagou nada, né? É o seguinte, seus negócios vão ser um fracasso. E você vai ficar tão triste que você não vai ter nem apetite para comer, de tão deprimido que você vai ficar. Já para Abaye, que pagou, ele falou o seguinte, seus negócios vão prosperar muito. Você vai ficar tão alegre que você não vai ter nem tempo de comer, nem vai querer comer de tanta alegria que você vai ter. E eles chegaram a falar outro sonho, falaram o seguinte, bem, eu vi que tinha um copo e tinha uma alface em cima do copo. Para Abaye, ele falou o seguinte, a alface estava dobrada. Então, a sua riqueza vai dobrar, seu negócio vai dobrar. Por Rabba, ele falou o seguinte, aquela alface era muito amarga, seus negócios vão ser muito amargos, você vai perder tudo. Posteriormente, o Rabba, ele foi até o Bar-Hedia e falou o seguinte, olha, eu sonhei que a porta da minha casa, a porta de fora, caiu. O que significa isso? A porta da sua casa caiu? Olha, sua esposa vai morrer. Ele, olha, eu sonhei que os meus dentes de trás e os meus dentes da frente também iam cair. E ele falou, olha, seus filhos e suas filhas também vão morrer. Olha, eu sonhei também outra coisa. Sonhei que eu vi dois pombos voando. Você vai se casar 2 vezes e vai se separar 2 vezes. Ele falou, olha, é o seguinte, e eu também sonhei que eu vi 2 nabos. Esse nabo que ele viu, na verdade, era um nabo comprido, em formato de uma vara. Tá? Ele falou, 2 nabos, né? É o seguinte, você vai receber 2 golpes de porrete. Nesse mesmo dia, quando ele chegou no Beit Midrash para estudar, ele viu 2 alunos que eram cegos, estavam brigando. Ele foi lá apartar a briga dos 2 cegos. Quando ele foi apartar a briga, recebeu 2 porradas. Cada um deu uma porrada nele. E queriam bater mais. Ele falou, ninguém vai me bater mais. As 2 porradas que eu ia receber, eu já recebi. Ninguém pode me bater mais. Tá? Finalmente o Rabba, então, ele falou, bem, então com esse cara aí eu vou ter que pagar. Ele foi lá e deu um dinheiro para ele. E ele falou para ele, olha, eu vi a parede da minha casa caindo. E ele foi lá e respondeu, você vai ter muita riqueza, tanta riqueza, que a porta da sua casa vai cair porque não vai ter mais espaço para guardar o dinheiro. E aí ele falou, bem, eu sonhei que eu via o lugar onde mora o Abaye caindo também. E depois que aquele lugar que ele morava caiu, a poeira subiu e me cobriu todo. Aí, depois que o Abaye morrer, quem vai assumir a presidência lá do Beit Midrash vai ser você. E ele falou, olha, é o seguinte, eu vi a minha própria casa caindo.
todos vieram lá e me trouxeram tijolinhos para ajudar a reconstruir. Ele falou, seu conhecimento vai ser divulgado para todo mundo. Todo mundo vai querer segurar um tijolinho teu. Então ele passou a interpretar de maneira diferente o sonho dele só porque ele pagou. E aí a gente fala, um cara perverso, se não acontece nada. Pô, o cara... A gente acabou de falar que a interpretação do sonho influencia o que vai se tornar o sonho. E o cara, picareta, chega e fala assim, só coisas ruins vão acontecer com você se você não me pagar. E todas aconteciam. Esse cara merece uma coisa boa? A gente vai ver o que aconteceu com o Barreda. Barreda, então, foi viajar de barco. Quem estava no barco dele? Uraba. E ele chegou e falou assim consigo mesmo. Pô, eu vou viajar no mesmo barco que Uraba. Eu sei que vai acontecer um milagre aí com ele. Eu não queria ficar aqui, não. Vou embora. Quando ele estava saindo do navio, ele deixou cair um livro que vai debaixo do braço dele. E Uraba foi lá e ajudou. Viu o Barreda dele? Foi lá, pegou o livro dele. Quando ele abriu o livro, estava numa página lá. Estava escrito nessa página o seguinte, que todos os sonhos, eles acontecem mediante como é interpretado esse sonho. E ele falou, seu desgraçado, quer dizer então que você só me decretou coisa ruim porque eu não te paguei? E eu perdi várias coisas na minha vida. Mas eu lhe perdoo. Perdoo por tudo, menos uma coisa. Pelo que você falou sobre a filha do Rav Hisda. A filha do Rav Hisda era simplesmente a esposa do Rabba, que morreu. Porque quando ele falou que a porta da casa caiu, ele falou, sua esposa vai morrer. A esposa dele morreu, por uma interpretação que ele deu. E a mesma história que ele falou, que a porta da casa caiu, quando ele pagou, ele falou, sua casa vai ter tanta riqueza que vai cair a porta, de tanto dinheiro que vai ter lá dentro. Né? Ele podia ter interpretado sempre para o bem, mas ele interpretou, sua esposa vai morrer. E ele perdeu a esposa por causa disso. E ele fez o que então? Na raiva que ele estava. Ele falou, olha, que Deus então lhe dê tudo que você merece. Deus faça com que esse governo de Roma, que está aqui em volta da gente, eles não tenham misericórdia de você, porque você não teve misericórdia de mim. Você podia ter interpretado para o bem, você interpretou para o mal. Barreda falou assim, o quê? Estou ferrado. Pô, a maldição de um tzadik normalmente acontece. Mas, pô, a maldição do Uraba, aí, essa não é normalmente não, essa com certeza vai se realizar. Eu só tenho uma maneira de eu conseguir escapar daqui. Eu vou embora. Vou sair de Israel e vou para outro lugar. E ele foi para Roma. Por quê? Tem um versículo que diz que o exílio faz a expiação para a iniquidade. A mesma pessoa mais malvada, quando ela vai para Galut, lá na Galut, isso aí já é um sofrimento para ela. Então ela já está pagando um pouco, tendo um pouco de sofrimento no Galut. Ele falou, de repente, então a maldição que ele me deu não vai se realizar, porque eu saí de Israel, fui para Galut. E aí ele foi para Roma. Chegando em Roma, sentou num banco. Quando ele sentou no banco, a pessoa que era responsável por guardar as roupas do rei, o rei de Roma, ele tinha um grande closet com todas as roupas dele. E tinha um cara que era funcionário lá, só fazia isso, guardava as roupas do rei, escolhia as roupas do rei, lavava as roupas do rei, tomava conta daquilo. E justamente esse cara chegou pro Barreda e falou para ele, Barreda, você é novo aqui, né? Eu tive um sonho. Justamente para o interpretador de sonhos. Olha, o sonho é que eu furei meu dedo com uma agulha. E o Barreda, olha, me dá um Zuz, eu vou interpretar esse sonho. Vivo disso. Ele, quê? Um Zuz? Não vou dar nada. Tá bom. No dia seguinte ele chegou e falou assim, olha, tive outro sonho. Eu sonhei que tinha um verme na minha mão e ele escorregava pelos meus dedos. O Barreda, me dá um Zuz? E ele, não dou. Não dou. E aí no dia seguinte ele falou assim, olha, eu sonhei que minha mão se tornou um verme inteiro, minha mão. E o Barreda falou, sabe de uma coisa? Sabe esses vermes aí que tem na sua mão? As roupas do rei vão ser infestadas por vermes que vão comer todas as roupas de seda do rei. É isso que quer dizer seu sonho. Falou dessa maneira. Quando o guardião das roupas voltou para o palácio, foi verificar, o cara falou o que ia acontecer, e ele percebeu que realmente todas as roupas de seda do rei tinham sido comidas por vermes. E espalhou essa notícia. Falou, olha, realmente, o cara previu que ia acontecer isso e aconteceu. E, uma vez que ele tinha estragado as roupas do rei porque não tomou conta direito, o rei falou, olha, pena de morte. Quando pegaram ele e iam enforcar ele, ele falou, olha, por que eu tenho que morrer? Quem decretou isso aqui foi aquele interpretador de sonhos. Pega ele e mata ele. E foram, então,
pegaram o Barhedia e falaram o seguinte: por causa de um Zuz, todas as roupas do rei foram comidas, e por causa de um Zuz, ele foi morto. E como mataram ele? Amarraram as pernas dele, cada uma num cedro, numa árvore, viraram a árvore de lado, prenderam uma perna de cada lado e depois soltaram. E ele foi esquartejado. Assim que ele morreu. Dividido ao meio. Tá? Teve uma morte péssima. Mas a maldição foi feita lá pelo Urabo. Isso só aconteceu pela maneira que ele traduziu os sonhos. Ele poderia ter traduzido de maneira diferente. Se ele tem um dom e ele pode usar o dom para o bem, por que ele vai usar o dom para o mal? Entendeu? Só por causa de um dinheiro? Só de uns usos, que não é uma quantidade de dinheiro muito grande, pequena quantidade. Zohar diz o seguinte: se um sonho ele é bom, você tem que lembrar ele. Porque uma vez que você esquece, às vezes ele não se concretiza. Já se um sonho é ruim, esse você tem que esquecer na mesma hora. E por que a pessoa às vezes tem um sonho ruim? Então, tem rabinos que dizem o seguinte: que um sonho ruim que te traz um sofrimento durante um sonho é uma maneira de você espiar alguma coisa, você sofrer um pouquinho durante o sono para que você não tenha um sofrimento na sua vida enquanto você está acordado. Outros rabinos dizem que a alegria que você tem quando você tem um sonho bom, isso também já é uma maneira de você receber uma recompensa por coisas boas que você fez. Tem um sábio chamado Bar Kapará, que ele teve uns sonhos ruins. E ele foi falar com o Rebbe dele, com o rabino dele, para pedir explicações. A Torá diz o seguinte: ela diz que se você tiver um sonho, você tem que levar esse sonho para ser interpretado por uma pessoa que seja sua amiga. Porque a maneira que ele vai interpretar, provavelmente será para o seu bem. Então, Bar Kapará, ele falou para o rabino dele: olha, eu sonhei que o meu nariz caiu, perdi meu nariz. E o Rebbe dele falou: olha, isso significa que a raiva vai ser eliminada de você. Você vai ser uma pessoa muito tranquila. Porque af quer dizer nariz, mas af também quer dizer raiva. Então Deus vai tirar a sua raiva. Não, mas, rabino, eu sonhei que minhas mãos foram cortadas. E ele falou: que bom. Você vai ser abençoado com tanta riqueza que você também não vai precisar trabalhar com as suas mãos. Não, Rebbe. Eu sonhei que cortaram minhas pernas. Então, você vai ser tão rico que você só vai andar de cavalo. Não vai precisar mais andar com as suas pernas. Você não está entendendo. Eu sonhei que eu vou morrer em Adar e não vou ver Nissan. E ele falou: bem, você vai morrer na sua honra, que em aramaico é Adruta, que lembra Adar, e não vai ser levado à tentação, que quer dizer que é Nisayon, que é tentação. Então ele fez uma analogia, uma associação de palavras Adar e Nissan, com Adruta e Nisayon, e assim ele tirou o cara da reta, né? Conseguiu salvar a vida dele. Tem 4 tipos de sonho que se tornam verdadeiros. Quando você tem um sonho pela manhã, quando você tem um sonho sobre outra pessoa, uma coisa acontece com uma outra pessoa, por isso você tem obrigação, quando você vê uma coisa acontecendo com outra pessoa, e raciocinar uma coisa ruim, e avisar aquela pessoa sobre isso, para que aquela pessoa dê tzedakah, mude, faça alguma coisa diferente. Um sonho cujo significado ele é interpretado dentro desse mesmo sonho, e os sonhos que se repetem. Dizem até que os sonhos que se repetem, como o faraó que teve aquele sonho que sonhou várias vezes, todos os dias ele sonhava a mesma coisa, você chegava de manhã e esquecia aquele sonho, mas quando Yosef foi libertado, ele lembrou aquele sonho. A Kabbalah, para terminar, a Kabbalah diz o seguinte: diz que o propósito dos sonhos ruins é prevenir que coisas negativas aconteçam com a pessoa, e a pessoa se arrependendo. Por exemplo, você tem um sonho ruim, você fica traumatizado com aquilo, você às vezes quer melhorar, significa que eu tenho que melhorar em alguma coisa. E quando você melhora, você sobe de nível espiritual, e aquela coisa ruim que iria acontecer com você se você não tivesse melhorado, obviamente não vai acontecer com você. Então você muda o seu comportamento, e mudando o seu comportamento, se aproximando mais do comportamento de Deus, você consegue não ter aquela coisa ruim que iria acontecer. Tá? Da mesma maneira, se Deus não quisesse que a gente mudasse, não teria enviado aquele sonho para a gente. Se Deus enviou aquele sonho, é porque a gente precisava ter sonhado aquilo. Como conclusão final, é o seguinte: existe uma reza que a gente pode fazer lá no Birkat Kohanim, quando você tem um sonho.
para que algum sonho ruim ele seja anulado. Você também pode fazer uma reza especial diante de 3 pessoas. Aquelas pessoas vão dar uma interpretação boa. E antes de chegar para essas pessoas, você tem que dizer o seguinte, mesmo que você tenha sonhado um sonho ruim, você chega e fala para elas assim, eu tive um sonho bom. E aí você fala o seu sonho. E aquelas pessoas falam, com certeza o sonho que você teve é bom. E tentam dar uma interpretação boa. Mas o que fica é que a pessoa ela tem que dormir para ela sonhar. E durante essa fase de sonho, as almas que ela tem se elevarem, receberem uma carga espiritual nova, para as pessoas voltarem aqui no dia seguinte e estarem recarregadas espiritualmente. As profecias são no REM? Todas as coisas. No sono REM é que você tem os sonhos. No sono REM é que você tem os sonhos. Só que ele é fragmentado. Então, como eu falei no começo, você começa com uma fase de sono não REM, vai subindo até chegar no sono REM. Fica um curto período nesse período, sono REM, sai dele e volta para o sono não REM. De noite você de novo tem isso. Então, num período de sono de 8 horas, você entra mais ou menos 4 ou 5 vezes em sono REM. Então, às vezes você tem uma informação que te falam, vamos supor, alguém foi lá que te passou uma informação boa. Os números da loteria são 5, 4, 54. Aí você sai do sono. Não. Quando você volta de novo, o cara diz, e aí, anotou? Aí você diz, anotei os 3 primeiros. Aí eles, então vou repetir, hein? Não, sai do sono. E aí Quanto tempo é? Isso depende, muito variável. Muito variável. Pode durar 15 minutos, pode durar meia hora, pode durar 1 hora, depende. Bom, Sono pelo REM. menos os 3 primeiros do próximo jogo você já sabe, né? 5, 4, 54. Tem que checar, Então, assim, lavar os outros 3. Às vezes você não tem uma informação direta sobre aquilo. Você pode viajar daqui e aparecer em outro lugar, e aí aquele negócio chamado déjà vu, que você já via, sabia que eu tinha passado por aqui, eu sabia que isso acontecia, eu sabia, esse lugar exatamente já aparecia aqui. Você realmente pode ter ido para lá. Mas pessoas comuns não sabem como interpretar o sonho, e você mesmo não pode interpretar seus sonhos. Tem algumas curiosidades que existem sobre sonhos, que eu vou falar agora. É o seguinte, muitas pessoas sonham com animais. Pelo menos é o que diz na Guimarães. Eu nunca me lembro de ter sonhado com nenhum animal. Mas existem vários tipos de animais que a pessoa pode sonhar. E dependendo das vezes como é que é o animal, a cor que é o animal, etc., o sonho pode ter uma interpretação diferente. Tá? Se você sonhar com um boi, e o boi, você está comendo a carne desse boi, significa que você vai ser uma pessoa muito rica, você está comendo carne. Se o boi está chifrando você, significa que você vai ter muitos filhos, e esses filhos vão se juntar para estudar a Torá. Se uma pessoa, ela vê que parte dela se tornou um boi, ela olhou e viu que ela estava com um rabo de boi, sei lá, cabeça, chifre de boi, significa que ela vai ter sofrimentos. Se a pessoa ela está sendo empurrada pelo boi, significa que ela vai ter uma viagem muito longa, e o boi está empurrando ela para ela ir viajar. Se a pessoa está montada em cima do boi, quer dizer que ela vai subir em grandeza, vai ser muito honrado. Já se o boi está montando em cima da pessoa, quer dizer que aquela pessoa está prestes a morrer. Se a pessoa vê um jumento no sonho, tem uma profecia sobre o jumento, que o jumento vai trazer a salvação. Então significa que você vai ter uma salvação. Se você está preso numa cadeia e vê um sonho com um jumento, quer dizer que a sua salvação está próxima. Se você sonha com um cavalo branco, não importa se ele está galopando ou se ele está só parado, é sempre um bom sinal. Mas se for um cavalo vermelho e ele estiver galopando, isso é um mau sinal. Se você sonhar com um elefante em hebraico tem o nome de pilo. Então, muitos sábios dizem que significa que niflaot, que tem um pilo no meio, milagres, maravilhas vão acontecer com você. Entretanto, se o elefante tiver com muito peso em cima dele, significa que você vai ter muitas coisas boas acontecendo. Entretanto, se ele só tiver pelado, só com uma sela em cima dele para andar nele, quer dizer que, na verdade, coisas ruins vão acontecer com você. Se você sonhar com um galo, significa que você vai ter um filho homem. E se você sonhar com vários galos, vários filhos homens. Se você sonhar com uma galinha, quer dizer que coisas boas vão acontecer com você. E se você sonhar com um ovo de galinha é um problema. Porque o ovo, você não consegue ver o que está dentro. Então, o ovo da galinha pode ser uma coisa boa, ou a caixinha de surpresa uma coisa ruim. Se o ovo estiver quebrado, quer dizer que alguma coisa ruim que ia acontecer com você foi quebrada. Então, enquanto você está sonhando com o ovo inteiro, é um problema. Depois que ele quebrou,
Pode ficar tranquilo. Se você sonhar com uma serpente, quer dizer que a sua vida está garantida, uma cobra. Já se a serpente está mordendo você, significa que a sua vida vai ser dobrada. Você vai resistir ao veneno da cobra. Já se a cobra mata você, a primeira interpretação é que você vai morrer. A cobra matou você. Mas o Rav Sheshet uma vez sonhou que ele foi picado por uma cobra e não morreu. Então ele passou a interpretar a partir daí, quer dizer que uma vida muito, muito longa você vai ter. Tá? Todos os animais que você sonha, normalmente são para coisas boas. À exceção de alguns. Por exemplo, um macaco com um rabo comprido, quer dizer que você vai ficar com o rabo lá preso em alguma coisa. Uma coruja, que pode virar a cabeça para todos os lados, etc. Morcego, que voa, que fica parado de cabeça para baixo. São animais que não é bom a pessoa sonhar. Se você sonha com derramamento de sangue, você tem que interpretar que todas as coisas ruins que você poderia receber, elas vão ser perdoadas. Já foi derramado o sangue por essas coisas ruins. Muitas interpretações existem de vários tipos de sonho. A Sefer Brahot está cheio lá de significados. Se você sonha com uma cor, quer dizer uma coisa. Se você sonha com outra cor, quer dizer outra coisa. E que é muito difícil de interpretar. E por isso, você tem que escolher a pessoa que você vai falar. Mas sempre que você tem um sonho ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é contar para uma pessoa que seja seu amigo e falar: tive um sonho muito bom, interpreta para mim. Mas interpreta como amigo. E dá uma tzedakah, dá um dinheiro. Porque quando você dá o dinheiro, você está meio que espiando um pouco a coisa que iria acontecer. Então que a gente só possa ter sonhos bons na nossa vida e etc. Né? Que a gente sempre sonhe em estar montado em jumentos, em estar comendo muita carne de boi, que a gente possa sonhar que Deus corte as nossas mãos sempre de tanto dinheiro que a gente não precisa trabalhar, que as portas das nossas casas caiam de tanta coisa que a gente vai receber, né? E que se Deus quiser a gente faça tudo isso em Jerusalém com uma chefe. Amém.